Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obra assistencial, né, a importância da obra assistencial. E eu comecei, quando me pediram para falar um pouquinho disso para vocês, eu comecei a pensar o que é a obra assistencial, e normalmente isso que vem na nossa cabeça são obras assistenciais mais ligadas à matéria, né? Então a gente vê lá, então a gente sempre puxa lá, então vamos pensar numa creche, num asilo, num auxílio de quem está num trabalho de sopa, normalmente é o que vem. E eu comecei a pensar e queria refletir um pouco mais profundo com vocês, não só no lado material, mas também no lado espiritual. Então a gente queria definir a obra assistencial como uma coisa mais ampla, como uma coisa mais do ser integral, onde a gente tem sim o lado material, né, o lado da necessidade do corpo, mas também tem o lado espiritual, o lado da necessidade da alma. Então eu queria trabalhar um pouco esses dois conceitos com vocês hoje. E eu comecei a me perguntar qual era a obra assistencial mais bacana que eu já tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu pensei em Jesus. Porque, na verdade, o evangelho que ele criou, o reino que ele criou, que a gente vai falar daqui a pouco, talvez tenha sido, talvez não, com certeza tenha sido a obra assistencial mais importante que a gente tem a notícia. Porque em tão pouco tempo ele conseguiu mudar o mundo inteiro, ele conseguiu trazer conceitos, né, trazer maneiras de como a gente vai trabalhar a nossa vida, mudando tanto o lado nosso espiritual, né, quanto também o lado material. Eu peguei um texto para a gente começar, que é um texto que está no livro O Reino, do Herculano Pires, que também a gente vai falar dele um pouco aqui, que também é um dos fundadores da casa. Eu vou ler ele com vocês, para que depois a gente reflita um pouco mais ao longo da apresentação toda sobre o reino. Então o livro do Herculano começa assim, é o início do livro, né? Era uma vez um jovem carpinteiro que fundou um reino, o mais belo, o mais justo e o mais fascinante de todos os reinos. Contam os arqueólogos que o reino de Mari na Mesopotâmia, um parênteses meu aqui, é onde é a Síria hoje, então era um reino daquela época, né? Então o reino de Mari na Mesopotâmia era diferente de todos os demais da antiguidade. O seu rei não usava espada, mas espalmava a mão em sinal de bênção e de paz. Estranho mundo em que os homens viveram ilhados no amor e na bondade, em meio aos ferozes domínios do que os cercavam. Mas o reino que o jovem carpinteiro fundou foi muito mais belo. A paz floria em cada coração, e o amor irradiava dos olhos de todas as criaturas, desde os animais até os homens. Muita gente não acreditava nisso. O reino do jovem carpinteiro parece-lhes um conto de fadas, uma legenda ingênua. Outros perguntavam: poderia um carpinteiro fundar um reino? Então, o que a gente queria trazer com isso? É dizer, quem foi Jesus? Como é que foi? Ele nasceu muito pobrezinho, né? Nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro simples, de um casal simples, que logo no comecinho de vida foi perseguido, saiu fugido, né? Aos 2 anos ele teve que sair fugido, porque estavam se matando todas as crianças, né? Em função de um boato. Viveu lá em Jerusalém também, trabalhando, simples, na carpintaria do pai, né? Provavelmente um autodidata, não fez faculdade, porque não existia, não fez MBA, não tinha muitos recursos, e baseado em 2 grandes coisas, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje, baseado no amor e na caridade, só isso. Ele conseguiu fazer o que ele fez, né? Não tinha estrutura de marketing, não tinha os recursos, não tinha televisão, não tinha dinheiro, né? Não tinha prédios. Quem é que ajudava Jesus? 12 pessoas que ele escolheu ao longo do tempo, que eram os apóstolos, extremamente simples, que também eram pescadores, eram pessoas ali sem nenhuma formação, todos acreditando no quê? Numa vontade, né? Numa vontade de mudança, acreditando fielmente no que o amor e a caridade poderia mudar a vida daquelas pessoas que tanto sofriam naquela época, né? Aquelas pessoas, os mais pobres e os mais carentes, tanto da parte material quanto da parte espiritual. E a coisa era tão difícil, então assim, as pessoas que os ajudavam e as pessoas que o ouviam, era tão difícil que ele tinha que falar por histórias, né? Ele tinha que contar histórias. Porque as pessoas, se ele fosse falar normalmente, as pessoas provavelmente não iam entender nada do que ele estava falando. Então ele tinha que contar histórias, contar as parábolas. Por quê? Porque com as histórias a gente guarda mais. Isso é até uma coisa que a gente pode testar depois. Se você quiser pegar qualquer sequência de palavras e fazer uma historinha com ela, daqui 3, 4 dias provavelmente você vai lembrar de todas. Se você pegar uma sequência de palavras e tentar lembrar, amanhã a gente não lembra mais da maioria delas.
Então, a história, de maneira lúdica, faz com que a gente lembre bastante. Então, Jesus contou mais ou menos 40 e poucas parábolas, se não me engano, 42 parábolas, e que fez com que isso ficasse marcado na vida daquelas pessoas, inclusive depois pudessem reproduzir, né? Que foi o que acabou virando um pouco do nosso evangelho. Então, eu queria, depois, se a gente for olhar algumas outras obras, só para citar algumas obras que não são espíritas, a gente depois vai falar de algumas espíritas. Se a gente for olhar a Irmã Dulce, por exemplo, e for olhar a Madre Teresa de Calcutá, a gente vai ver a história muito parecida também. São pessoas simples que começaram. Madre Teresa, por exemplo, era uma professorinha voluntária lá em Calcutá, que, inconformada com as pessoas muito carentes que estavam praticamente morrendo na rua, começou a montar uma obra dela para cuidar daquelas pessoas que estavam abandonadas, né? E aí ela começou a angariar pessoas, outras pessoas também da congregação, ela acabou fundando uma fundação, essa fundação cresceu, com que recurso? Com o recurso das pessoas que estavam ali à volta dela, né? Mas principalmente porque quando você olha a pessoa fazendo aquilo com amor, voltado à caridade, você traz muito a gente para o seu redor, né? E aí, trazendo muita gente, traz muito recurso. E se a gente olhar a obra de Madre Teresa hoje, está em mais de 100 países, atende milhares de pessoas. É um trabalho belíssimo. Se a gente fosse contar a história da Irmã Dulce, a gente ia falar coisas parecidas. Se a gente for olhar as obras de caridade que a gente tem com sucesso ao nosso redor, muito provavelmente a história vai se repetir. São pessoas simples que, olhando a situação de carência dos que estavam ao seu redor, resolveram botar o seu amor ali. Começaram pequenininho, aquilo foi crescendo, foi trazendo mais gente, foi juntando, e aquela obra virou uma coisa bonita. Então, eu queria contar duas histórias para vocês, né? Não são parábolas, mas são duas histórias que eu queria contar. Uma é dessa casa aqui, do Instituto Espírita de Educação, e uma outra que a gente vai lá mais no final, contar a história de uma entidade que é apoiada a nossa aqui, que é a Associação Lar Criança Feliz. Então, como é que começou o Instituto? O Instituto começou aqui em 1947, 49 é o ano da fundação, aqui em 1947, num congresso da USE, da União das Sociedades Espíritas, né? No final do congresso se decidiu que os espíritas, então, se deviam se voltar mais à educação, que deveria existir um projeto para trabalhar a educação e a educação espírita. Assim como tem as escolas católicas, as escolas de outras religiões, se sentia falta de ter uma escola espírita, porque até hoje de fato a gente não encontra, né? Mas que tivesse a escola regular, que tivesse as matérias regulares, mas que também tivesse um pouco do conceito e da moral espírita para que fosse ensinado. E aí, em 1949, 2 anos depois desse congresso, se fundou o Instituto Espírita de Educação. Eu trouxe 3 pessoas para a gente falar, mas a gente podia falar de dezenas, porque na verdade era um grande grupo de pessoas que se reuniram, né, em função do Instituto Espírita para montar esse projeto de educação espírita. Então a gente trouxe 3. Então a gente trouxe aqui o Pedro Camargo, que ele é bem conhecido como Vinícius, né, o nome dele é Pedro Camargo, mas os livros dele ele assina como Vinícius, né, o Arilex, que é o doutor Arilex, que está lá no cantinho, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o Herculano Pires, que está no meio. Como a gente está em comemoração, se vocês forem olhar ali na livraria, a gente está também comemorando com esses 3 autores. Tem muitos livros dele lá que a gente está expondo aqui e vendendo na livraria, né? Então, Vinícius foi uma pessoa que trabalhou muito aqui na casa. Ele era do interior de São Paulo, acabou mudando para São Paulo. Ele fazia um programa de rádio. Eu não vou falar muito dele, porque na palestra que a gente comentou lá nos 65 anos, a neta dele vai falar bastante, né? Mas ele era de Piracicaba, acabou mudando para São Paulo e acabou sendo um jornalista, um radialista muito importante. E ele tem uma série de livros publicados aqui. Um deles é Nas Pegadas do Mestre, que são mensagens, acho que são 100 e tantas mensagens, muito interessante. Então acho que vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer. São mensagens que podem ser lidas diárias, mensagens como o que a Sônia leu agora, um pouquinho mais compridinhas, mas são bacanas. O Herculano já é um médico, é um filósofo também, e também é fundador da casa, também tem vários livros. Então um deles é O Reino, né, que trabalha um pouco essa história de como Jesus trabalhou, montou o reino, e ele discute um pouco ao longo dos anos essa passagem do reino.
E o Dr. Arilex, que o Herculano foi presidente da casa aqui, inclusive, acho que por 4 anos, se não me engano, e o Dr. Arilex, que escreveu Pureza Doutrinária, que também teve uma participação muito ativa no movimento espírita, também fundador da casa, né, e sempre muito, muito rígido, no sentido de que a gente deve levar a doutrina sem sair dela, né? Então é muito firme no que falava Kardec e no que pregava a codificação. Mas aí voltando para a historinha, né, do Instituto. Então foram essas pessoas que começaram o Instituto, começaram de uma ideia, se juntaram num projeto, né, e ao longo do tempo, começaram a construir um Instituto, se juntaram a uma casa espírita chamada Centro Espírita do Itaim, e mais ou menos, acho que em 1973 se juntaram, e depois ficaram 6 anos construindo uma escola, que é a escola que existia ali aqui no Itaim. Essa escola existiu por 18 anos, né, fruto do trabalho incansável dessas pessoas, e depois, em 1999, a gestão daquela época resolveu fechar a escola porque não estava conseguindo sustentabilidade dela. Estava muito difícil se manter. Hoje em dia, para se manter uma escola é uma coisa muito complicada. As escolas estão muito profissionais e o investimento para se manter uma escola é muito grande. E aí resolveu que o Instituto iria ficar basicamente cuidando da educação espírita das pessoas em geral. Então, que a gente iria trabalhar a parte mais doutrinária, que é o que a gente vai falar um pouco agora do que é o Instituto Espírita. Então, o que é o Instituto Espírita hoje? Então, a gente está dividido em algumas áreas. Então, hoje a gente tem uma área doutrinária, uma área educacional, uma área filantrópica, uma área de comunicação e depois 2 áreas de apoio, uma área financeira e uma área de patrimônio. Na área de comunicações, a gente hoje tem um jornal, aliás, acho que está saindo hoje o jornal do IEE, né? Então, o jornal depois vocês podem retirar, está falando bastante sobre trabalho, acho que muita gente talvez já até ter pego aqui. É um jornal bimestral. A gente tem blog, né? A gente tem na internet um blog, e a gente tem mídias sociais, Facebook, Twitter. Então, esse é o nosso site. Então, é o site do Instituto Espírita, para quem não conhece, ieesp.org.br, né, e aqui eu trouxe as 2 carinhas do Facebook e do Twitter. Então a gente também está ligado nas novidades, na inovação, então está trazendo também para o público toda essa área de mídias sociais. A área doutrinária, que talvez seja a área mais com mais atividades distintas aí, né? Então, o que é a área doutrinária? A área doutrinária é a área que a gente inicia na casa. Então, quando a gente chega na casa, não sei se alguém está chegando aqui hoje, então quando a gente chega na casa, a gente é recebido ali na frente, né, e alguém que é voluntário lá na frente nos pergunta se é a nossa primeira vez, e se é a nossa primeira vez, normalmente a gente é convidado a fazer o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é uma conversa, é uma entrevista, né, que a gente faz também com um outro voluntário, um voluntário da Casa Preparado, que vai entender por que a gente procurou a Casa Espírita. Então tem muitos porquês, né, cada um tem o seu porquê. Eu procurei porque eu estava buscando entender o que vai ser da minha vida. Eu quero saber coisas que eu não estou conseguindo entender que está acontecendo comigo e eu quero ver se a gente tem algumas respostas. Outro procurou porque a família já era espírita, outro procurou porque mudou de cidade, outro porque estava doente e queria ver se tinha algum consolo. Enfim, acho que em geral a gente vem procurar felicidade, né? E aí o que a gente costuma falar é que a gente nasceu para ser feliz. Então a gente nasceu, foi criado para ser feliz. Pode ser que a gente ainda não esteja totalmente feliz porque a gente ainda está num processo de evolução, mas a gente tem que ser. Então a gente tem que fazer do nosso dia a dia de forma que a gente no final do dia possa ter sido feliz naquele dia e ao acordar vamos construir um dia melhor do que aquele que passou. Então esse é o primeiro pedacinho. Então a gente vai lá no atendimento espiritual, fala o que a gente está sentindo, o que a gente está procurando, e aí normalmente a pessoa nos encaminha para algumas coisas que a gente está buscando, né?
Então, às vezes eu venho aqui em busca de uma ajuda espiritual para um amigo, para um filho, para um parente. Então a gente pode dizer, olha, acho que legal você assistir a palestra, tomar uns passes. Tem uma urna de vibração que a gente pode colocar o nome lá e o nome dele vai ser trabalhado depois em alguns trabalhos da casa. A gente tem as palestras, né, todas as palestras que a gente tem na segunda, quinta, quartas e sábados, né, seguida de passes. A gente tem livraria, a gente tem cursos. Então muita gente vem em busca de aprofundamento da doutrina. Então muita gente fala, eu queria entender mais o que é o Espiritismo. Às vezes vem assistir só as palestras e depois nas palestras fica com um pouco mais de vontade de aprender o que é isso que eles escutam aqui, né? Então a gente também tem cursos. Tudo que a gente for falar na casa é gratuito. Então aqui a gente não cobra nada de ninguém, é tudo gratuito. E quase todas as pessoas que estão trabalhando aqui são voluntários. Então a gente tem 5 funcionários, tirando os 5 funcionários que dão a manutenção na casa, todos os demais trabalhos são voluntários. A gente tem evangelização infantil, que é super importante, né, no sábado. Então é trazer os nossos filhos para que eles também comecem a ouvir um pouco da palavra de Jesus, um pouco do Evangelho, né, um pouco do que eles vieram fazer nessa temporada que eles vão ficar aqui. Aqui é uma foto, eu trouxe um pouquinho de foto também para a gente não fazer uma palestra tão falada, tão pesada. Então eu trouxe um pouquinho de foto. Essa é a foto de encerramento do ano passado, né, das crianças daqui, da evangelização infantil. A gente tem também seminários, então a gente faz bastante seminários. A gente também, de vez em quando, traz alguma coisa, algum teatro mais voltado aqui. Então eu trouxe alguns seminários para a gente fazer de exemplo. Ali é a Val, não sei se ela está aqui hoje, mas a primeira foto ali é a Val com o Saulo Gomes, que ele veio fazer uma palestra aqui para nós. Ali a Dona Terezinha de Oliveira. A gente teve o João Signorelli, que é um artista que está em cartaz aqui com a peça Gandhi, um líder servidor, também veio trouxe a peça dele aqui para nós. Aqui a Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, que também o ano passado esteve aqui conosco, deve estar esse ano aqui de novo. Ali é uma foto de vocês aqui, em alguma das palestras que a gente faz. Então um pouco da área doutrinária é um pouco isso do que a gente falou. Depois a gente tem uma área super importante que é a área educacional. Então o que faz a nossa área educacional? Então a área educacional dá cursos que não são os cursos doutrinários, que estão lá na área doutrinária, né? O curso doutrinário eu acabei não falando, mas é um curso de quê? De desenvolvimento de mediunidade, é um curso de evangelho, é um curso para a gente entender o que é o espiritismo. Então a gente tem diversos cursos. Mas aqui na área do educacional não, a gente dá curso de informática, curso de espanhol, curso de inglês. A gente tem uma biblioteca no andar de cima bem grande, com livros espíritas e livros não espíritas diversos. A gente tem um trabalho super bacana, que é um trabalho de oficina de leitura e escrita, com pessoas que têm um pouco de dificuldade. Ali, para quem não conhece, está a nossa biblioteca, que está no andar de cima. Aqui está a turminha de informática, né? Então a gente aceita todo tipo de aluno aqui, não tem nenhum tipo de preconceito. A gente não pergunta nada, se ele pode ou não pode, se ele poderia estar fazendo uma outra coisa, ou qual é o objetivo, ou qual é a idade. A gente não classifica, tanto que a gente olha lá a turminha de informática, tem pessoas mais jovens e tem pessoas menos jovens, cada um com seu objetivo. A gente tem bastante pessoas da terceira idade que querem inserir no mundo da informática e falar, eu quero falar com meu netinho, não sei como que eu mando um e-mail, não sei como é que eu uso o Skype. Aí a gente fala, vem pra cá que você vai aprender a se comunicar, porque o mundo está mudando, está evoluindo e as pessoas precisam de orientação, né? E às vezes o filho não tem paciência, ou a esposa ou o marido não tem paciência de ensinar, e a gente aqui tem bastante paciência. Então a gente pega bastante dessa turminha também. O nosso laboratório fica aqui em cima. Também todas as aulas dadas aqui são por voluntários, né? E aí o que eu preciso para ser professor de inglês ou de espanhol, de informática? É saber um pouquinho mais do que aquele que não sabe nada, né? Então eu já sei um pouquinho de informática, e tenho boa vontade. Então assim, de novo, a gente vai começar a voltar lá atrás, né? O que eu preciso para fazer uma obra assistencial? Eu preciso de amor e eu preciso de caridade. Então, se eu tenho um pouquinho do conhecimento, eu não preciso
ter feito faculdade de informática para vir dar aula aqui de informática, nem ser formado em letras para dar aula de inglês, né? Por quê? Porque as pessoas que vêm aqui, elas querem mais o acolhimento do que o conhecimento, eu diria. Então, se a gente está lá e está fazendo o acolhimento, o conhecimento vai vir depois, porque elas aceitam que eu não sou o especialista naquela área, mas que eu estou ali passando o meu amor e aquele pouquinho de conhecimento. Para quem não tem nada, aquilo já é uma grande coisa, né? Então, um pouco da obra que a gente vai estar falando aqui passa um pouco disso, né? Do voluntário que está aqui, ele traz o amor dele principalmente, traz o conhecimento, claro, né? A gente também prepara, tem uma apostila, obviamente que tem a parte didática que tem que ser dado, mas o mais importante de todos os voluntários que estão na casa é o amor que ele traz e o amor que ele vai dividir. Eu nem ia falar isso agora, mas já que estou falando eu vou puxar, né? E assim, quando a gente é voluntário, né, a gente tem a impressão que a gente está ajudando, e a gente está. Mas de fato, quando a gente traz o nosso amor para o trabalho voluntário, aquela energia que a gente passa, ela entra na pessoa que está recebendo e volta muito maior. Então a gente percebe, né, porque a gente está normalmente numa sala de aula, eu estou dando o meu amor para aquelas 20 pessoas e estou recebendo 20 vezes o que eu estou dando, porque aquelas pessoas estão trocando a energia comigo, né? Então quando a gente fala do trabalho voluntário, é uma troca de energia que a gente está falando. Então eu estou dando um pouquinho da minha energia que é unitária, mas eu estou recebendo a energia de toda aquela coletividade que a gente está falando, né? Daqui a pouco a gente vai falar das crianças, aí que amplia, está falando com 200, 300 crianças, a gente está recebendo aquele amor daquelas 300 crianças, que isso é impagável. Então assim, a gente não precisa receber nada mesmo de dinheiro, porque o que a gente recebe de contrapartida, não tem dinheiro que pagaria, então a gente não faz isso por remuneração mesmo. E aí, entrando um pouco disso, a gente tem a área filantrópica. Então, na área filantrópica, a gente tem os cursos de gestantes, né? Eu vou passar as fotos, que aqui a gente tem bastante fotos. Então, a gente tem um curso de artesanato e costura, que são essas senhorinhas que estão aqui, ó. Uma das festinhas deve ter sido um aniversário de algumas, né, que a gente também trabalha, mas também comemora, né? Então a gente de novo, a gente é feliz aqui, então a gente vem para se divertir. Às vezes a gente no trabalho profissional, a gente não vai para se divertir, vai por obrigação. Aqui a gente vem no trabalho voluntário, que é sério, que é responsável, mas a gente vem de boa vontade, a gente que escolheu. Então a gente vem ser feliz aqui. Então a gente está vendo ali as senhorinhas ali, ó, e elas é que produzem esse tipo de trabalho aqui, ó, que é o Bazar do Bem Possível, que é um bazar que acontece 2 vezes por ano no Pinheiros, onde várias casas levam seus trabalhos para serem expostos, né? Então a gente faz muito artesanato, faz muita costura, né? Eu diria que elas se divertem mais, né, do que qualquer outra coisa. Não sei se tem alguém aqui que participa do grupo, mas é uma conversa boa, elas se encontram uma vez ou 2 por semana e fazem o trabalho, ajudam a casa, né, porque toda a receita da venda do artesanato vem para as obras assistenciais da casa, né, e acaba gerando essa movimentação de energia que é tão importante para nós e para todos. Aqui é o curso de gestante, então a gente tem um curso de gestante atuante, a gente atende mais ou menos entre 60 e 80 gestantes por ano, né? São 6 aulas que a gente traz aí profissionais de medicina, de assistência, educadores, né, pessoal de assistência social, né, e a gente acaba atendendo essas mães que muitas vezes chegam aqui normalmente jovens, né, e que não compreendem aquele momento que estão passando, e depois daquelas 6 semanas elas saem daqui de outra maneira, com uma outra visão, já entendendo mais e já percebendo que seus filhos, né, ó, que estão aí, alguns deles, né, muitas voltam, a maioria voltam e trazem os bebês pra gente. Por quê? Porque de novo a gente criou aquele relacionamento, aquela coisa mais importante que é o relacionamento, que é aquela troca, né? Aqui em cima não é mãe gestante não, é a Inês, que coordena a área educacional, né? Mas aqui embaixo a gente tem vários. Normalmente a gente dá uma cesta básica também para ajudar. Depois a gente também tem um bazar solidário. Então, para quem traz doação para cá, muitos de vocês já trouxeram doação para cá, a gente tem um sebo aqui, a gente tem um brechó aqui do lado, né? A gente tem um sebo também, mas a gente tem um brechó aqui do lado que a gente revende as roupas seminovas,
né? E depois a gente leva esse bazar para o bairro. Então a gente leva lá para o Jardim Apoiador, onde a gente tem a nossa entidade apoiada, né? E está ali o grupo de voluntários, aqui à esquerda, ali são algumas das consumidoras que estão comprando no nosso bazar. E lá a gente vende peças entre R$ 1 e R$ 3, mais ou menos. Então a gente vende uma blusa a R$ 1, a R$ 2, um outro casaco a R$ 3. Então a gente vende bem baratinho mesmo, né? Porque o objetivo nem é arrecadar tanto dinheiro, mas a gente também gosta de cobrar, porque eles se sentem valorizados. Então é diferente você fazer uma doação do que você falar, olha, você tem a oportunidade de, com o que você tem, comprar o que é seu. E isso torna o valor daquela compra muito mais importante do que se eu desse aquilo, né? A gente aprendeu isso ao longo do tempo. Às vezes a gente vê lugares em que faz a doação que a pessoa leva muito, e depois, por quê? Daí entra naquele desespero de que eu vou ter que levar, depois a maioria das coisas nem serve e ela joga fora, porque não serviu. Então a gente gosta de cobrar uma coisinha quase que simbólica, falar R$ 1, essa blusa aqui, essa calça aqui, R$ 2. E eles se sentem no shopping, então muitos deles nos falam, puxa, quando que vai ter o nosso shopping de novo? Porque é tão legal eu vir no shopping aqui e sair com um monte de coisa que eu estou comprando com o meu dinheiro que eu posso, e eu chegar em casa e eu posso presentear minha filha, meu esposo, minha esposa e assim por diante. Então a gente faz mais ou menos a cada 2 meses lá no Jardim Apoiador para essa turminha. E a gente vende brinquedos, a gente vende roupa. A gente também faz, e vocês participam 100% disso, né, da campanha de cesta de Natal, né, em que a gente apoia por volta de 700, mais ou menos, eu acho que foi esse ano. Se não me engano, foi umas 700 cestas, em que são várias entidades que a gente ajuda. Então tem a cartinha do Papai Noel que está ali, né? Ali até está um kit. A gente também esse ano, o ano passado teve mais procura do que crianças que a gente atendia. Então a gente falou, então vamos fazer também um kit de enxoval que vai servir para as gestantes do ano que vem. Então a gente fez para bebezinho, né, um kit de enxoval. Então vocês trouxeram e a gente estoca a fralda, a gente estoca jogo de lençol, conjunto, roupinha, novelo, que é para que a gente possa depois ao longo do ano presentear as gestantes que estão aqui. A gente faz bastante evento também para arrecadar fundos, então de novo, a gente não cobra nada de ninguém, mas a gente precisa de algum dinheiro para manter a casa, obviamente, porque tem que pagar água, luz, telefone, ar-condicionado, imposto, funcionário. Então a gente faz tipo desse aqui, como esse, que foi a feijoada solidária. Ali são os voluntários. Então se você reparar, em quase todas as fotos a gente tem voluntários, né? Olha como eles estão felizes ali, ó. Sei lá o que eles estão fazendo ali, descascando laranja, parece, né? Estão montando a feijoada. Então a gente faz a feijoada para o nosso público, né? E depois a turminha vem aqui, trabalha, monta a feijoada, se diverte, come também, né? Porque também a gente come, acaba comendo na feijoada. E o dinheiro vai para as obras da casa. A festa junina, então a gente tem festa junina. Então essa aí é uma foto das últimas festas juninas, né? Crianças, adultos, dança, né? E sempre a gente arrecadando fundos para nossas obras. Então, um pouco do Instituto como obra social. Então, de novo, obra social voltada para a parte espiritual e para a parte material. E na parte material, quem a gente apoia? A gente tem algumas instituições apoiadas. Eu trouxe 2 para a gente mostrar. Essas são fotos das crianças que vieram aqui na festa de final de ano. São fotos das crianças que a gente ajudou e que são filhas daquelas gestantes, né? Achei tão bonitas as 2 fotos das crianças que eu resolvi colocá-las aqui. Mas uma das instituições que a gente apoia é um asilo, é um lar de idosos, né? E o final do ano a gente foi lá para passar um períodozinho com eles no Natal, e eu vi essa árvore. É uma árvore só, e eu tirei dos 2 lados, né? Que eu achei tão bacana o enfeite da árvore de Natal, que são eles ali, né? Então eles colocaram as mulheres de um lado, os homens do outro, e a árvore de Natal do lar de idosos, né? E os enfeites são eles mesmos. Então essa é uma das casas que a gente apoia. Uma segunda casa que a gente apoia é a Associação Lar Criança Feliz. E ela foi fundada há 35 anos atrás por umas senhoras que também eram do Instituto aqui,
coincidentemente eram do Instituto, trabalhavam no Itaim, e que estavam vendo algumas crianças no bairro. O bairro era muito diferente 35 anos atrás do que é hoje, né? Então tinha muito mais a parte carente aqui no bairro, era mais distante já, né? Era um bairro já distante. E elas começaram a ver as crianças sem apoio, e aí trouxeram 6 crianças para a casa de uma delas. Então foi um grupo de 4, 5 senhoras que trouxeram 6 crianças para cuidar, né? E aí conversaram com as mães e falaram: vocês têm que trabalhar, deixa as crianças aqui e a gente vai cuidar. Aí dali a pouco tinham 12, porque uma mãe contou para outra, então elas já estavam com 12. Depois de 90 dias já tinham 50 crianças que elas estavam cuidando aqui. E aí, com o passar do tempo, elas foram se estruturando. Então compraram um terreno, montaram uma creche, fizeram um convênio com a prefeitura, né? Chegaram a atender 120 crianças aqui na rua Quatá, e depois fizeram um outro prédio para jovens de 6 a 16 anos, lá no Jardim Apoador, onde a gente está apoiando lá hoje, né, com o trabalho deles. Então essa aqui é uma foto do Centro de Juventude, onde estão as crianças que a gente apoia. Então é uma festa de encerramento, então eles estudam dança, eles estudam música, eles estudam informática, artes. Eles passam lá o meio período. O meio período eles estudam na escola regular, e o outro período, oposto ao da escola regular, eles vão para lá para fazer atividades. Essa é uma festa, por exemplo, da creche dos menorzinhos, onde a gente entregou em cima aqui, né, onde a gente está o Papai Noel. A gente entregou as sacolinhas que vocês nos doaram. Então a gente sempre leva o Papai Noel lá, né, e aqui são os maiorzinhos também na festa de final do ano. Essa é uma outra festa lá, é a foto da festa do Centro de Juventude, né, e aí eles fazem um trabalho bacana. Aqui é a medalhista, né, uma delas. Então todas as crianças que tiveram um bom comportamento no ano receberam medalha. Então eles procuram ao longo do ano ir colocando algumas atividades em que eles foram bem comportados, né, e que tiveram uma boa participação, e no final do ano a gente premia esse bom comportamento, essa boa atitude para todos. Eu trouxe um videozinho, mas eu estou com o tempo estourado, eu vou pôr só um pedacinho dele. É um pouco da aula de violão e de canto que a gente faz com eles. Eu vou cortar porque eu já estou com o tempo estourado. E aí o que a gente está fazendo lá, né? A gente, na verdade, estava aqui na rua Quatá, e que foi o prédio original, quando o bairro era muito carente. E ele foi construído ainda sem muita... foi construído na época que a legislação ainda permitia que você construísse no terreno inteiro. E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que o prédio estava todo irregular, e a prefeitura já estava nos condenando como prédio, e a gente estava atendendo uma população que já não era mais tão carente como era há 35 anos atrás. Então a gente resolveu vender o terreno aqui, ele também estava bastante valorizado, e construir 2 novas unidades. Uma que é a própria creche, que é essa creche aqui, que depois de 1 ano e pouco de trabalho a gente já reinaugurou. A gente não parou a atividade, né? Então enquanto a gente estava cuidando das crianças da Quatá, a gente estava construindo a outra creche. Na hora que encerrou o ano aqui, a gente começou esse ano lá já na outra unidade, né, com crianças lá do bairro. Então é a foto lá do nosso portão. A creche já está funcionando com 150 crianças, a gente deve chegar nas 200 crianças ainda esse ano. E a gente está construindo um centro de juventude, que está terminando, a gente deve terminar nos próximos 4 a 5 meses, um segundo centro de juventude. Então hoje a gente já acolhe 200 crianças lá no centro que já existia, no centro de juventude que já existia, e o novo, né, que é aquele prédio aqui de trás, o verdinho, né, o azul é onde está a creche, o verdinho onde a gente está construindo, que deve acolher mais 400 crianças no bairro. Então, para encerrar aqui, antes que o Ramon me jogue sapato, igual ele comentou, a gente queria convidar vocês para uma reflexão, e dizer que todos nós somos os realizadores da obra de Deus. Então, voltando para a primeira tela lá de como construir o nosso reino, a reflexão que eu queria fazer com vocês é: que reino cada um de nós está construindo dentro de nós? Ou que reino a gente está participando?
Que reino é esse que a gente foi convidado a estar aqui? Será que é o reino de Jesus, como falava lá o nosso jornal? Será que é Ele que é o nosso mestre, é o nosso guia? O que mais eu posso fazer para fazer o meu reino ser feliz? Depende de quem? Então o que a gente volta a falar lá no comecinho, depende de duas coisas, de amor e da caridade. Então se eu quero construir o meu reino e tornar o meu reino feliz, e o meu reino fazer parte desse grande reino, eu dependo só de mim. Talvez seja a coisa mais bonita que a gente tem na doutrina espírita, que a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para ser feliz. Está dentro de nós. O amor está dentro de nós. A gente só precisa descobrir a maneira como que a gente vai trocar essa energia que é o amor. Como é que a gente vai trocar esse amor? Então a gente quer fazer essa reflexão, e aí quem chegar à conclusão de que quer participar conosco desse nosso pequena obra assistencial que é o Instituto Espírita, a gente quer convidar todo mundo para ser parte, mais profundamente dessa casa, e vir trocar o seu amor conosco, e vir ser voluntário em qualquer uma das obras que a gente passou por aqui. E a gente tem trabalho que não tem fim. Então toda vez que um trabalhador chega aqui e fala, olha, eu quero me dedicar, eu tenho um tempo, esse tempo ele é comprometido, ele é sério, a gente costuma dizer que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Com certeza o trabalho vai aparecer para todos nós.